E essa semana eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as operações com os números racionais. Bom, o conjunto dos números racionais ele é representado pela letra Q maiúscula. Ó, você aprendeu no início, né, quando começou a estudar matemática, os números naturais. Bom, os números naturais representados pela letra N, e ele vai, ó, do 0, 1, 2, 3 e até o mais infinito. Todo número que você imaginar até o mais infinito. Bom, aí depois, com o passar do tempo, você conheceu os números inteiros, que é representado pela letra Z. Inteiro, ele vem lá do menos infinito. Aí, por exemplo, aí chegou lá, digamos, no menos 3, chegou no menos 2. Opa, deixa eu ajeitar isso aqui. Aí chegou no menos 2, aí foi pro menos 1, aí chegou no 0. Aí vai 1, 2, 3 e também vai até o mais infinito. Por isso, ele é inteiro. Ele vem do negativo, chega no 0 e são todos também positivos. Agora, eu vou te apresentar o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q maiúscula. Nele, contém todos os números inteiros e também os números naturais. E o que vai ter nesse número racional, professora? Bom, no número racional você vai trabalhar com os números decimais negativos, com os decimais positivos, as frações, tá? E também vai trabalhar com os números inteiros normal, tá bom? Inclusive o zero, ele vem lá do menos infinito, chega no zero e vai até o mais infinito. Ele vai completando, vamos dizer assim que ele é mais completo um pouquinho, tá? Veio natural, aí depois veio inteiro, depois veio racional, ok? Então vamos adiante. Bom, o número racional é todo número que pode ser representado por uma razão ou uma fração entre dois números inteiros. Você pode observar várias maneiras o número racional. Ele pode ser representado, olha, em forma de fração, em forma de número decimal e também de uma dízima periódica. Foi o que eu acabei de falar para você, tá bom? Nele você, no número racional, você encontra todos esses tipos de números. Muito bem. A transformação de um número decimal em frações decimais. Qual é a dica? Você tem que colocar no numerador o número sem a vírgula e no denominador, primeiro você coloca o número 1. Depois, você tem que observar a quantidade de números depois da vírgula e essa será a quantidade de zeros. Como assim, professora? Eu não entendi nada. É simples. Ó, aqui você tem 5 décimos. Como é que eu transformo o número decimal para a fração? Você vai colocar o número na parte de cima, no numerador, o número sem a vírgula. Ok. E na parte de baixo? Ó, tá escrito aqui, primeiro você coloca o número 1. Depois você conta quantos números tem depois da vírgula. A quantidade de números é a quantidade de zeros. Então, ó, se você tirar a vírgula, quantos números você vai ter aqui? Só um, professora. Então, você coloca só um zero. Ok? É simples, né? Vamos para o segundo exemplo. Ó, aqui você tem 13 décimos. No numerador, o que foi que eu falei para você? Você coloca o número sem a vírgula. Então, esquece a vírgula. E no denominador, professora, na parte de baixo, o que você vai fazer? Primeiro, coloca o 1. Aí você conta, ó, a quantidade de números depois da vírgula é a quantidade de zeros. Como eu tenho dois números, eu coloco 2 zeros. Não é que é legal? Fica como 13 centésimos. Vamos para o terceiro exemplo. No numerador, o que você tem que fazer? Ah, professora, você acabou de dizer que eu tenho que colocar um número sem a vírgula. Então, fica como? 79. E no denominador? Bom, no denominador, primeiro você coloca o 1 e conta quantos números tem, ó. 1, 2, 3. A quantidade de números é a quantidade de zero, então vai ficar como 3 zeros. Não é que é simples? É muito simples. Vamos adiante. Aqui, soma e subtração com os números decimais. Qual é a dica? Você tem que igualar o número de casas decimais, ou seja, colocar a vírgula debaixo de vírgula. Depois você vai somar ou subtrair, depende do que a operação vier para você na sua continha, ok? Então, primeiro eu tenho que igualar. Vamos igualar. Ó, eu tenho 1,2 e eu tenho que somar com 0,35. Então, primeiro você coloca a vírgula debaixo de vírgula. Qual é o número que vem antes da vírgula aqui? Ai, professora, é o 0. E depois o 3 e depois o 5.
Bom, você está observando que todo mundo está alinhado, todos os números estão alinhados. É isso que você tem que fazer, vírgula debaixo de vírgula e número debaixo de número. E depois, o que que você faz? Você vai somar ou subtrair, depende de como vier a operação para você fazer. Então, professora, é o sinal de mais, eu vou somar. Ok. Ó, quando não tem nada para colocar, você coloca o zero, ok? Então, quanto é 0 mais 5? São 5. Quanto é 2 mais 3? 5 também, professora. Olha, vírgula debaixo de vírgula. E quanto é 1 mais 0? É 1. Pronto, ficou 1,55, ok? Vamos adiante, vamos para outra. Bom, aqui eu tenho a subtração para resolver. Como é que eu tenho que fazer também? A mesma forma que eu faço a subtração, eu vou também fazer a adição, ok? Então, vamos lá. Você tem 0,55 e tem que subtrair 1,25. Perceba que eu coloquei número debaixo de número e vírgula debaixo de vírgula. E agora, professora, agora você vai subtrair, não é o sinal de menos? Então, subtrai. Ok. 5 menos 5, 0. 5 menos 2, são 3. 7 menos 1, são 6. Pronto, deu 6,30. Ok? Então, ó, o que você tem que fazer? Qual é a dica quando for subtração e adição com os números decimais? Primeiro você coloca ali os números, tá? Coloca vírgula debaixo de vírgula e número debaixo de número. Se for mais, você soma. Se for menos, você subtrai. Simples assim, ok? Vamos adiante. Bom, aqui eu tenho a multiplicação com os números decimais. O que eu tenho que fazer? Bom, você primeiro vai multiplicar normalmente sem a vírgula. É como se não tivesse vírgula. Ok. E depois, você vai fazer o quê? Contar a quantidade de números depois da vírgula. Vamos para o exemplo prático, tá? Ó, você tem 2,24 e vai ter que multiplicar 1,2. Primeiro, o que a professora falou? Você vai multiplicar como se não tivesse vírgula. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Pronto. O segundo número vem aqui na segunda casinha, né? Assim que a professora ensinou lá na quarta série. Então, vamos lá. Ó, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, são 2. 1 vezes 2, também são 2. O que você faz agora? A professora me ensinou lá na quarta série que eu tenho que somar. Ok, então aqui fica 8, aqui também 8, 4 mais 2 são 6 e aqui sobrou 2. Pronto. Agora, o que você vai fazer? A dica disse para você contar os números depois da vírgula. Você vai ter que verificar quantos números no geral tem depois da vírgula. Então, vamos lá. Olha, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu venho contando de trás para frente 3 casinhas. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3. Pronto, ficou como? Vou colocar bem aqui, ó, 2,688. Ok? Muito bem. Simples, né? Bom, agora você tem divisão com os números decimais. Aqui eu trouxe vários casos de divisão, porque existem várias formas de você dividir com vírgula, tá? Com os números decimais. Então, eu trouxe vários exemplos para você, todos os exemplos possíveis. Qual é a dica? Bom, professora, está escrito aqui que você tem que igualar o número de casas decimais, com acréscimo de 0. Foi o que eu te falei ainda há pouco. Quando você não tiver nada para colocar em um número, você acrescenta zeros, tá? Depois você suprime a vírgula e depois você efetua normalmente a divisão. Olha, aqui você tem o 1,2 dividido para 4. O que tem que fazer aqui? Você tem que colocar o seguinte na sua mente. Se um lado tem vírgula, o outro lado também vai ter que ter. Se um lado tem um número depois da vírgula, o outro lado também vai ter que ter. Então, para eu dividir sem a vírgula, o que eu faço? Se um lado tem um número depois da vírgula, eu vou acrescentar um zero no outro lado. É simples. Vamos lá. Ó, você tem 1,2 dividido para 4. Eu tenho um número depois da vírgula. Então, para eu dividir sem essa vírgula aqui, eu vou ter que colocar um zero.
Não é que é legal? E como é que vai ficar, professora? Bom, vai ficar 12 dividido para 40. Mas não dá para dividir 12 para 40, professora. A professora me ensinou lá na quarta série que não é possível. E o que que você tem que fazer? Lembra que ela disse para você, quando não tem nada para fazer, acrescenta o quê? Zeros. Então, você acrescenta um zero aqui, porque 12 não dá para dividir para 40. Você coloca um zero, uma vírgula e um zero. Agora ficou 120 dividido para 40. Ah, professora, agora vai dar para dividir. E quanto que vai dar? Ah, vai dar 3, porque 13 vezes 40 é 120. E 120 menos 120 é zero. Não é que é simples? Muito legal, né? Deixa eu ajeitar esse meu menos bem aqui. Ok? Muito bem. Vamos para outro exemplo. Agora você tem 27 dividido para 0,3. Perceba o seguinte, que agora, desse lado aqui, eu não tenho vírgula. Eu tenho um vírgula do outro lado. Então, eu não falei para você tem que igualar a quantidade? Então, vamos lá, vamos igualar, professora. Bom, você disse que se um lado tem que ter, o outro lado também. Então, para eu tirar essa vírgula daqui, eu vou ter que acrescentar um zero bem aqui. Aí vai ficar como? Vai ficar 0,3. Pronto. Aí você tem 27 dividido para 3 dá quanto? 9. 3 vezes 9 dá 27. E 27 menos 27 são 0. Professora, sobrou um zero. Então você acrescenta bem aqui. Não é que é simples? Muito simples, né? As pessoas às vezes complicam, mas é simples demais. Vem comigo que eu tenho paciência para te ensinar. Vamos lá, outro exemplo. Ó, perceba que desse lado você tem vírgula, do outro lado não. Então, o que que você faz? Para você esquecer a vírgula, o que que tem que fazer? Ah, professora, eu tenho que acrescentar a quantidade de zeros no outro lado. Se eu tenho vírgula desse lado, eu vou acrescentar zero aqui. Como é um número depois da vírgula, eu acrescento um zero. Ok, agora eu vou dividir 84 para 20, que dá quanto? Dá 4. 4 vezes 20 dá 80. E 84 menos 80 dá 4, professora. E agora, o que é que você vai fazer? Ah, tem esse 4 aqui, você vai baixar, ok? E agora vai dar quanto? 44 dividido para 20 vai ser 2. 2 vezes 20 dá 40. Ó, 44 menos 40 sobra 4. Professora, eu não tenho mais como dividir. Tem sim, já te ensinei. Você coloca a vírgula e o zero, ok? Então, vai ficar como agora? Vai ficar 2. 2 vezes 20 dá 40. E 40 menos 40? Zero. Não é que é simples? Muito bem. Bom, gente, obrigada pela companhia. Até a próxima aula. Lembra de se inscrever e ativar as notificações, porque vocês sabem, a minha vontade é ensinar mais, dar mais dicas para que você possa aprender mais um pouquinho sobre matemática. E mais uma vez, obrigada pela companhia, viu? Agradeço por tudo e até a próxima aula. Beijo, um grande abraço. Tchau!